Olá, eu sou Milena Pinheiro, oftalmologista, e hoje nós vamos falar sobre estrabismo. O estrabismo é uma alteração oftalmológica caracterizada pelo desalinhamento dos olhos. Ela tem diversas causas e pode acontecer tanto ao nascimento ou logo depois do nascimento, como na fase adulta, no desenvolvimento também. Essa alteração ocular é um sinal de alerta para a procura imediata do oftalmologista, porque é preciso avaliar qual a causa do estrabismo e qual o tratamento, para que ele seja feito o mais rápido possível. E quais são as causas do estrabismo? O estrabismo tem diversas causas, mas ele pode vir de uma forma, como a gente falou antes, congênita, e ele surgir ao nascimento por uma alteração genética, ou ele pode vir associado a alguns fatores, como doenças que já têm em sua alteração a características de causar estrabismo. Existem diversos tipos de estrabismo. Então, o estrabismo mais comum nas crianças é esse estrabismo que é chamado de esotropia congênita, que é o estrabismo que faz o desalinhamento dos olhos para dentro e ele inicia nos primeiros meses de vida. E é importante que a gente veja se esse desvio desse bebê, dessa criança, é esse desvio ou é um desvio causado por alguma alteração no fundo do olho. É por isso que a criança precisa ser avaliada ao nascimento, aos 3 meses de vida, para avaliar se a motilidade ocular, os movimentos dos olhos, que são comandados pelos músculos, se eles estão normais, para que a gente observe se essa criança está desenvolvendo um estrabismo ou não. Mas é muito importante lembrar que existem crianças que têm característica ou aspecto de estrabismo sem ter realmente um desvio ocular. Então, só quem vai saber dizer isso é o oftalmologista. Então, é importante que, em uma suspeita dessa alteração, você traga o seu filho para a gente avaliar se isso é um desvio verdadeiro, se isso é esse desvio que chama pseudoestrabismo, que é o desvio falso, que não é nada mais do que uma característica, um formato como um jeito de estrabismo, mas sem esse desalinhamento. E isso não é nenhum problema. Isso é uma coisa que com o crescimento da criança, com o crescimento do osso nasal, vai desaparecer e a criança vai ter menos essa característica de estrabismo. Mas os estrabismos verdadeiros precisam de tratamento logo no início, precisam de tratamento inicial para que não tenha nenhuma alteração ou consequência para a visão do paciente. E o que a gente pode achar no exame dessa criança que tem estrabismo? Eu posso achar mesmo esse estrabismo congênito, que é o estrabismo que aparece por essa causa genética, ou eu posso achar uma alteração no fundo do olho que precisa de tratamento. Então, é importante que venha para a gente avaliar por isso. Uma outra causa de estrabismo é um grau de hipermetropia alta. Esse estrabismo se chama de estrabismo acomodativo e ele não é corrigido com cirurgia, ele é corrigido somente com óculos e isso às vezes causa aos pais uma estranheza, que é um estrabismo que não precisa ser operado, mas a criança quando está usando seus óculos ela não apresenta alteração e quando ela tira ela vai continuar apresentando, mas a gente explica bem aos pais que esse desvio ele tem um tratamento quando esse grau for corrigido com cirurgia na fase adulta, mas é um tipo de estrabismo que, por exemplo, não precisa de cirurgia, mas a grande maioria dos estrabismos necessita de cirurgia para alinhamento ocular. E a gente sempre explica para os pacientes que o principal motivo do nosso acompanhamento é a visão. Então, depois que a gente observa que a gente não está tendo nenhuma alteração da visão, ou se tiver tendo, que a gente vai fazer um tratamento com oclusão, que é um tampãozinho. Várias mães de pacientes com estrabismo já têm afinidade com essa oclusão, que é quando a gente fecha aquele olhinho que é mais usado para fazer com que aquele olho, que está mais tempo para dentro ou para fora, dependendo da posição do desvio, seja usado e desenvolva a visão. Isso é muito importante, porque a gente só pode fazer isso até em torno de 7 a 8 anos. Então é por isso que, se você tem um filho com estrabismo, traga para um oftalmologista para a gente avaliar se ele precisa usar a oclusão. Então, isso faz com que a gente desenvolva a visão. E depois do desenvolvimento da visão, a gente vai observar, eu preciso ou não preciso de cirurgia? E sobre a cirurgia de estrabismo, como ela é feita?
A cirurgia de estrabismo ela é feita nos músculos que fazem o movimento dos olhos. Então, os pacientes sempre ficam muito em dúvida de como é que é feito esse procedimento. A gente enfraquece ou fortalece o músculo que precisa ser feito. Então, se eu tenho um olho para dentro, eu vou enfraquecer o músculo que está fazendo com que esse olho tenha esse desalinhamento para dentro e fortalecer o outro músculo para que ele fique mais alinhado. E esse diagnóstico é que vai dizer para a gente qual é o músculo que eu preciso fortalecer, qual é o músculo que eu preciso enfraquecer. Essa cirurgia é feita em ambiente hospitalar, nas crianças sob anestesia geral e nos adultos ela pode ser feita tanto com anestesia local quanto com anestesia tópica, quando a gente faz até mesmo um ajuste desse desvio. Então, é muito importante saber, um adulto que tem desvio desde o nascimento, ele pode operar? Ele pode operar. Então, assim, é uma coisa que a gente quer deixar claro, não existe idade para operar o estrabismo. Eu tenho idade para tratar a visão, mas para operar a alteração, o desalinhamento, isso você pode fazer a qualquer tempo. Então, o estrabismo é uma alteração que modifica a autoestima, que mexe com várias alterações do dia a dia do paciente, que faz até mesmo com que alguns pacientes não gostem de falar olhando no olho. Então, é importante que saibam que você pode tratar o seu estrabismo, mesmo que já tenha feito outras cirurgias anteriormente. Então, o estrabismo ele pode ser feito na fase adulta, ele pode ser feito na fase de criança, na idade infantil. Então, isso é muito variável de acordo com o tipo de estrabismo. Mas você que nunca fez cirurgia e que já tem esse desvio há muito tempo, pode ficar orientado que sim, você pode fazer uma cirurgia de estrabismo na grande maioria das vezes. E lembrando, alguns pacientes com estrabismo não têm a visão de profundidade, que a gente chama de histeropsia, que é a visão 3D. Então, a gente sempre orienta aos pais que nesses casos que eles já sabem que a criança não apresenta isso, não levem a assistir filmes 3D, porque eles podem ficar frustrados. Então, isso a gente deixa sempre esse recadinho. Crianças com estrabismos, que são estrabismos manifestos, que estão lá em fase que os olhos não estão alinhados, elas não podem ir ver filmes 3D porque elas não vão se sentir bem por não estarem vendo junto com as outras crianças ou junto com seus pais. Então, espero que tenham gostado e ficamos aqui, a equipe da UDEI Oftalmo à disposição para tirar suas dúvidas sobre estrabismo e outras alterações oftalmológicas.